Em algum lugar do Vaticano, atrás de portas fechadas e janelas seladas, um grupo de homens vestidos de vermelho profundo se reúne em um dos rituais mais antigos e secretos da humanidade, o conclave. A cerimônia responsável por eleger o novo Papa, líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos espalhados pelo mundo, é envolta em uma atmosfera de solenidade, mistério e poder que fascina há séculos. A palavra conclave vem do latim cum clave, que significa com chave. E não poderia haver definição mais precisa. Os cardeais são literalmente trancados, isolados do mundo, até que juntos cheguem a um consenso sobre quem será o sucessor de São Pedro. Mas nem sempre foi assim. Nos primórdios do cristianismo, quando Roma ainda se recuperava das perseguições aos cristãos, os papas eram escolhidos de forma bem diferente, por aclamação. O povo romano e o clero local participavam dessa escolha, que era marcada mais pela espontaneidade e pela necessidade do que por regras formais. Porém, com o passar dos séculos e o crescimento da Igreja Católica como uma instituição política e espiritual de alcance global, vieram também os conflitos, as disputas internas e as inevitáveis corrupções. A eleição do Papa, antes um ato simples, transformou-se em um campo de batalhas entre famílias poderosas, interesses políticos, alianças internacionais e influências locais. A ausência de regras claras fez com que, muitas vezes, a escolha do pontífice se arrastasse por meses ou até anos. O episódio mais emblemático aconteceu em 1268, após a morte do Papa Clemente IV. A escolha do novo Papa foi tão conturbada que durou quase 3 anos. Os cardeais estavam reunidos na cidade de Viterbo, na Itália, mas não conseguiam chegar a um consenso. Cansados da demora, os cidadãos locais decidiram agir. Trancaram os cardeais na sala onde estavam reunidos, lacraram as portas, reduziram drasticamente as refeições a pão e água e, para completar, destelharam o prédio, deixando-os expostos ao frio e à chuva. A pressão extrema funcionou. Poucos dias depois, foi eleito o Papa Gregório X. Ao assumir, Gregório X reconheceu que a Igreja não podia mais passar por situações tão constrangedoras. Então, determinou regras rígidas para o processo de eleição papal, criando oficialmente o sistema do conclave, como conhecemos hoje. O isolamento, o segredo, o juramento solene e a obrigatoriedade de permanecerem fechados até a escolha definitiva são, desde então, marcas registradas desse evento. Quando um papa morre, ou em casos raríssimos, como aconteceu com Bento XVI em 2013, renuncia, inicia-se o chamado período da sede vacante, quando o trono de Pedro fica vago. Durante esse intervalo, o governo da Igreja passa para o Colégio de Cardeais, que também é responsável por convocar o conclave. Os cardeais, com menos de 80 anos, são os únicos autorizados a votar. Eles se reúnem no Vaticano e ficam alojados na Casa Santa Marta, um edifício que garante segurança e privacidade. Durante o conclave, são proibidos de manter qualquer contato com o mundo exterior. Sem celulares, sem internet, sem rádio ou televisão. Apenas oração, reflexão e conversas entre si. O momento mais solene ocorre na Capela Sistina, sob o teto pintado por Michelangelo, com cenas do Gênesis e o célebre juízo final. Ali, diante de séculos de arte, fé e história, os cardeais depositam suas escolhas. Cada voto é secreto. Os cardeais escrevem o nome de sua escolha em uma cédula, dobram cuidadosamente e colocam na urna. Ao final da apuração, as cédulas são queimadas em uma estufa especial. Se ninguém alcançar a maioria necessária, atualmente 2/3 dos votos, a fumaça que sai pela chaminé instalada no telhado da Capela Sistina é escura. O famoso fumus niger, indicando ao mundo que ainda não há um papa.
Se por outro lado um dos cardeais alcançar a maioria qualificada, a fumaça é branca, o fumus albus, sinalizando que a Igreja Católica tem um novo líder. Nesse momento, a Praça de São Pedro, sempre cheia de fiéis e turistas, explode em aplausos e orações. Logo após ser eleito, o novo Papa é convidado a aceitar o cargo com a pergunta clássica: aceitas a tua eleição canônica como sumo pontífice? Se aceitar, ele escolhe o nome pelo qual será conhecido e é vestido com a batina branca. Pouco depois, aparece na sacada central da Basílica de São Pedro, onde o cardeal protodiácono anuncia ao mundo com a célebre frase: Habemus Papam. Mas apesar de todo esse ritual parecer transparente, há muitos mistérios e curiosidades que cercam o conclave. Por exemplo, as votações podem durar dias. Em algumas eleições, como a de Pio IX em 1846, foram necessárias 4 votações. Em outras, como a de João Paulo II em 1978, apenas 8 votações foram suficientes. Mas há registros históricos de conclaves que se arrastaram por meses. Outro fato curioso é que, desde as reformas do século XX, o conclave passou a ser ainda mais protegido. Na Capela Sistina são usados dispositivos de segurança para impedir escutas e transmissões clandestinas. Todos os envolvidos, desde os cardeais até o pessoal de apoio, devem prestar um juramento de sigilo absoluto. Quebrar esse segredo pode resultar em excomunhão automática. E quem são os eleitores? Atualmente, o número de cardeais eleitores não pode exceder 120. Esses homens são, em sua maioria, bispos, arcebispos e altos funcionários da Cúria Romana, representantes de diversas partes do mundo. Cada um carrega consigo não apenas a responsabilidade pessoal, mas também as expectativas de sua região e de sua cultura. Um dos maiores mistérios do conclave é o que acontece dentro da Capela Sistina durante as votações. O mundo nunca saberá ao certo quem votou em quem, nem quais foram as conversas que influenciaram a decisão. Muitas vezes, alianças são formadas, consensos são buscados e até mesmo nomes inesperados podem surgir como favoritos. Existe também a figura do chamado Papa relutante, aquele que, ao ser eleito, expressa surpresa, até mesmo recusa inicial, mas que, ao final, aceita a missão. Conta-se que João Paulo II, ao ouvir seu nome como escolhido, ficou em silêncio por alguns segundos antes de aceitar. Outro aspecto pouco conhecido é a existência de objetos e sinais históricos usados no conclave. Por exemplo, a antiga tradição de selar as portas com correntes e chaves, hoje mais simbólica do que prática. O uso do anel do pescador, que simboliza a autoridade do novo Papa, também é um momento marcante. Logo após a eleição, o novo pontífice recebe o anel, que posteriormente será destruído quando ele morrer, para impedir o uso indevido de sua autoridade. Ao longo da história, o conclave foi palco de episódios polêmicos e até bizarros. Alguns papas foram eleitos com apoio explícito de reis e imperadores. Outros, após intensas pressões políticas. Durante a Idade Média, houve casos de corrupção, com famílias influentes pagando cardeais para votar em determinados candidatos. Porém, ao longo dos séculos, o processo foi se aperfeiçoando, buscando garantir mais espiritualidade, menos interferência externa e mais autonomia ao colégio cardinalício. Nos dias atuais, com a globalização e a diversidade dentro da Igreja, os conclaves refletem uma pluralidade inédita. A eleição do Papa Francisco em 2013 marcou a escolha do primeiro Papa latino-americano da história. Um marco que revelou como a Igreja está cada vez mais aberta à representação mundial. Em 2025, com a eleição de Leão XIV, o primeiro Papa norte-americano, mais um capítulo dessa longa e complexa história foi escrito. O conclave é, portanto, mais do que uma eleição.
É um ritual que sintetiza a continuidade da Igreja, a sucessão apostólica que liga cada Papa ao primeiro, Pedro, e, acima de tudo, a crença de que, naquela sala fechada, com chave, o Espírito Santo guia as mãos e os corações de quem vota. Por trás das cortinas do conclave há votos, tensão, silêncio, oração e história. Muita história. A cada geração a fumaça sobe. O mundo assiste e a Igreja continua.